Olá, você que nos acompanha nas manhãs de sexta-feira, nas nossas devocionais Não Temas. Que Deus abençoe sua vida neste dia e que o Senhor seja o seu refúgio, a sua fortaleza, a tua segurança em toda e qualquer situação. Que é isso que nós vamos ver nesta manhã. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia em que, como Jeremias nos ensina, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Louvado seja Deus por isso. Senhor amado, muito obrigado, ó Pai, pela noite de descanso, pelo revigorar do nosso corpo físico, que também o Senhor quem nos deu. E assim somos gratos a Deus porque o Senhor separou e preparou a noite para que assim, ó Deus, pudéssemos descansar de toda a fadiga do dia. Ainda, ó Deus, que o pecado trouxe, como nós vemos ali em Gênesis 3, trouxe, ó Deus, o suor, o cansaço. Mesmo assim, o Senhor, pela graça, nos preparou esse tempo para descansar. Obrigado, e quando esse dia Deus nos abençoe com a Tua Palavra e nos ensine, ó Pai, com Tua graça, com Teu amor, com o Espírito Santo, nos auxiliando a entender essas benditas e santas leis do Senhor. Ajuda, ó Pai, e abençoa, fala conosco através dessa meditação, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra aqui no Salmo 46, estamos vendo aqui também estas expressões no Salmo. O Salmo de número 46, o versículo de número 2 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O Salmo começa, ou a primeira parte do Salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós temos aqui este salmo nos trazendo algo que parece, que as pessoas não terão medo, mas não é disso que se trata o salmo. O salmista não está aqui dizendo que ninguém vai ter medo, mas que ele viveu circunstâncias em que o medo não fez ele se desesperar ou perder a fé. É nesse sentido que precisamos sempre lembrar dos salmos, A ideia de não temer aqui não significa que você vai ser uma pessoa insensível, e que não terá medo nunca na vida porque você confia em Deus. Não, a confiança em Deus, mesmo em tempos, ela vai se mostrar quando em tempos de situações difíceis ou em tempos de medo, ela não se abala. A fé em Deus não se abala, mesmo nessas circunstâncias. É nesse sentido que nós precisamos observar. É interessante que quando nós vemos este salmo, algo que nos ajuda muito, Calvino, que era um exegeta, um exímio exegeta, ele faz essa observação a partir dos originais e percebe algo interessantíssimo aqui para a nossa vida e para também a nossa reflexão nesta manhã a respeito desse salmo. O versículo de número 1, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, tem duas questões aqui muito preciosas. Primeiro, que Deus é refúgio e fortaleza e socorro nas tribulações.
E nesse sentido, você precisa entender que não é porque Deus é a sua fortaleza que você não vai ter tribulação, mas Ele vai ser refúgio e fortaleza nas tribulações, quando as tribulações vêm. E interessante que nesse aspecto nós precisamos observar que este mundo caído em pecado, nós teremos sempre aflições. Jesus já nos alertou disso, que no mundo tereis aflições. Então não pense que a vida do cristão é uma vida isenta de problemas. Não, essa teologia é errada e falsa. Aqueles que pregam, aqueles que dizem que o crente ou o cristão nunca terá problemas, nunca terá tribulações. Pelo contrário, elas sempre terão. A questão é como nós passamos por ela, como nós enfrentamos as tribulações. Porque o versículo 2 diz, portanto. Então, a primeira questão aqui do não temas para a nossa devocional, que nós definimos aqui, né? Olhar para os versos que esta expressão aparece, de não temer, né? Aqui a primeira questão é de Deus ser esta fortaleza nossa, de ser esse refúgio quando aparecem as lutas, quando aparecem as aflições, quando aparecem os sofrimentos, quando aparece o medo. Nesse momento é que nós precisamos exercitar a nossa fé no Senhor. Interessante que nesse aspecto da fé, o próprio Calvino também diz assim: nossa fé só é real e verdadeiramente testada quando enfrentamos muitos e graves conflitos e quando até mesmo o inferno parece disposto a tragar-nos. De igual forma, já retratamos a vitória de nossa fé sobre o mundo inteiro quando, em meio à extrema confusão, ela se manifesta e começa a erguer sua cabeça de maneira tal que, embora toda a criação pareça coligada em conspiração para a destruição dos fiéis, não obstante a fé triunfa sobre todo o medo. Qual é a nossa vitória que vence o mundo, como 1 João nos diz? É a fé. A fé que vence o mundo. Essa é a nossa vitória. Ou seja, é nesse momento que nós precisamos mostrar a nossa fé. Falar de fé quando tudo vai bem, ou falar de fé quando as coisas ainda não aconteceram sobre a nossa vida, é muito fácil. A questão é exercitar a fé ou usar a fé quando tudo está de cabeça para baixo. E é essa a ideia do versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Se você quiser um resumo para esses dois versos aqui, o versículo 2 e 3, ainda que o seu mundo esteja de cabeça para baixo. É interessante que Calvino também vai dizer que é como se a vida do fiel, a vida daquela pessoa, do crente, da igreja, o céu houvesse descido e a terra virasse para cima e a gente no meio disso tudo. Em que tudo está de cabeça para baixo e que a nossa vida parece um turbilhão. E quando nós observamos, por exemplo, o que está acontecendo hoje no sul do país, quando muitas famílias estão ali sofrendo. Ano passado, ou 2021, 2022, nós tivemos o mesmo problema em Petrópolis. No começo do ano nós tivemos o problema em São Sebastião, de pessoas que passaram por enchentes, de casas que foram inundadas. E nessa hora você pensa, será que não tinha crente ali? É claro que tinha. Muitas igrejas ajudaram, mas também outras igrejas também foram inundadas. Igrejas sérias, igrejas cristãs, igrejas evangélicas.
E nós temos irmãos sofrendo ali. Ainda que estas coisas aconteçam, Deus continua sendo a fortaleza desse povo. É nessa hora que muitos vão mostrar a sua fé, de que apesar de tudo isso, eu não deixo o meu Deus, eu não deixo o Senhor. É nesse sentido, pois nós estamos vivendo também um tempo, e aqui vai como é uma meditação, para nós avaliarmos, pois muitos pensam que na hora do problema, na hora da aflição, quando os problemas aparecem, quando tudo parece desmoronar, de uma doença que chega, de um desemprego, e aí as pessoas, em vez de mostrarem a sua fé, vão brigar com Deus. Onde o Senhor estava? Onde o Senhor esteve que deixou isso acontecer? Por que o Senhor não me ajudou? Mas é nessa hora que nós temos que demonstrar a nossa fé no Senhor. Não é hora de criticar ou de brigar com Deus, mas é a hora de mostrar se confiamos nesse Deus. Esse salmo é chamado o Salmo da Confiança. Charles Spurgeon diz que ele é o Salmo da Confiança. É o Salmo, ele chega até a citar que é o Salmo de Lutero, porque foi na hora mais crítica que Lutero se apegou a esse salmo e aonde ele compôs também Castelo Forte. Naquele momento de perseguição, quando ele estava preso ali no castelo de Wittenberg. Exatamente no castelo de Wittenberg é onde ele colocou as 95 teses, mas ele ficou preso em outro castelo, exatamente para não ser morto, mas foi pensando e refletindo nesse salmo que ele também viu que o Senhor é seu castelo forte. Por isso Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que cuida de nós em todo momento, mas é naquele momento, não é a ausência desses momentos, quando a terra se transtorna, o monte se abala no seio dos mares, as águas tumultuam, espumejam na sua fúria, e na sua fúria os montes se estremeçam. Pensa num terremoto, como aconteceu ali em outro lugar aqui do nosso mundo, aonde as pessoas ficaram ali, muitos morreram e estão sumidas até o momento do resgate, não foram encontradas ainda. Nesta hora muitos estão brigando ou dizendo: existe um Deus? Sim, existe um Deus. Existe um Deus que está cuidando, mas cuidando de quem? E João Calvino também nos alerta para este ponto que nós não podemos esquecer. Ele está cuidando dos seus fiéis. Ele não está cuidando de todo mundo, ele está cuidando daqueles que o amam, daqueles que, para aqueles que têm Deus como seu refúgio e como a sua fortaleza. Deus está agindo e protegendo estes que têm buscado Ele. Por isso eles não temem. Por isso eles não se abalam quando estas coisas acontecem. Nós não sabemos ao certo qual o momento em que este salmo foi composto, mas para que você tenha uma ideia do que possa estar acontecendo aqui, Calvino e Charles Spurgeon também entendem que poderá ser, é uma possibilidade de ser o que está acontecendo com o rei Ezequias em 2 Reis, capítulo 19, quando ele recebe a carta ali do rei da Assíria, Senaqueribe, dizendo que vai invadir Jerusalém e vai destruir tudo. E ali naquele momento, então, Ezequias leva aquela carta para a casa do Senhor e ali ele ora. Ele manda os seus servos chamarem Isaías, e Isaías diz para o rei Ezequias: rei, não temas, essa guerra é do Senhor. E de fato Ezequias não precisou nem lutar,
porque naquele dia Deus matou 185.000 dos assírios, e o rei Ezequias foi liberto naquele momento daquela guerra. Se foi esse momento mesmo em que esse salmo foi composto, nós vemos ali o rei Ezequias preocupado, angustiado com aquela situação, mas ele foi buscar refúgio aonde? Ele foi buscar o Senhor, ele foi buscar auxílio do Senhor. Isso é Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Não é naquele momento em que a coisa fica feia e que a gente vai querer resolver do nosso jeito. Isso é falta de fé. Mas a fé que nos ajuda é buscar em Deus. Deus, o que eu faço agora? Senhor, me ajuda em que fazer. Esta busca ao Senhor não significa também que você vai ficar sentado esperando Deus fazer. Não. Quando o povo está ali em Êxodo 14, diante do Mar Vermelho e com o exército dos egípcios atrás deles, e Moisés então está falando com Deus e o povo está clamando desesperado e angustiado, murmurando, dizendo: agora nós vamos morrer. Então quando Moisés clama e Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E ali então Deus instrui Moisés do que fazer, e Moisés então toca o cajado nas águas, as águas abrem e o povo passa por meio das águas. Veja que não é ficar sentado e parado, mas pedir a Deus socorro e pedir a Deus: o que eu faço? É nessas horas que nós precisamos mostrar a nossa fé. A palavra de Deus em Marcos capítulo 4, diz ali a partir do versículo 35 que Jesus estava com os discípulos dentro do barco e Jesus estava dormindo naquele barco. E os discípulos estavam desesperados porque a tempestade estava ali balançando aquele barco e Jesus está dormindo. Porque antes da tempestade começar e eles pegarem aquele barco, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos, no meio daquela tempestade, no meio do mar, ainda não havia chegado ao outro lado, estavam ainda na metade do caminho, estão desesperados e ainda acudindo e acordando Jesus, para que Jesus levantasse, fizesse alguma coisa por eles, porque eles achavam que iam morrer. E Jesus então acalma a tempestade e fala o que para eles? Fala sobre fé. Cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Porque Jesus já havia dito: nós vamos para o outro lado. Então não é a tempestade que vai matar você. E veja que, sendo longe do barco ou dentro do barco, os discípulos têm o mesmo medo, porque em outro momento, como João 6, Jesus está na terra, está no monte orando e os discípulos estão no mar agitado, e Jesus então vai andando pelas águas para se encontrar com os discípulos, e os discípulos estão do mesmo jeito, com medo da tempestade. Sendo que o próprio Jesus foi quem falou para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Então, o medo vai vir, mas a questão é: quando o medo chegar, o que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Segundo ponto que eu queria deixar aqui nesta análise exegética de João Calvino, muito importante para a nossa vida também, e que às vezes nos passa desapercebido, porque o português nessa hora é falho, como as línguas originais. E aqui nós temos algo tão precioso também nesse segundo ponto, que vale a pena a gente refletir. Quando o verso 1 está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, o início do versículo 2, aqui
há nos verbos colocados nos originais o tempo imperativo e o tempo passado. Ou seja, ele não está falando de uma fé de algo que ainda vai acontecer. Ele não está falando aqui de uma fé, não, quando vier eu vou ter fé, se acontecer isso comigo, a minha fé está no Senhor. Não é uma suposição, não é algo que não aconteceu, pelo contrário, o salmista está falando de algo que já passou, ele está falando de algo que foi experimentado. E ele então está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. E ele está mostrando uma fé que foi trabalhada, desafiada, e uma fé que venceu, de poder então registrar no Salmo de que ele passou por tudo isso. E porque Deus foi o seu refúgio e fortaleza, agora ele se alegra. Porque, continuar do Salmo, você vai ver aí, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Continuando aí o versículo 4 e 5. Então, por isso que no versículo 10 ele vai dizer também: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É a experiência de alguém que já viveu e está podendo dizer: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele viu, ele traduziu a sua situação como se fosse uma terra sendo transtornada, o monte abalado no seio dos mares e as águas tumultuando e espumejando. Ou seja, ele está dizendo: eu vivi essa situação e posso dizer, porque Deus foi o meu refúgio, a minha fortaleza, e nós não precisamos temer. Ou seja, é uma fé experimentada, é uma fé que foi trabalhada. Então não é aquela situação de que nós encontramos alguém passando por uma situação que nós não vivemos, e de alguém que está dizendo, então, porque ela não viveu, mas porque ela tem esse conhecimento da palavra, ela chega para essa pessoa, então, olha, tenha fé, isso vai passar. Não, aqui é a experiência de alguém que está dizendo: Deus é o nosso refúgio, por isso nós não tememos, porque eu já experimentei e eu sei que Deus não vai deixar o seu povo. Eu confio em Deus, porque eu já experimentei isso. É a experiência de alguém que está relatando agora por que ela não teme, porque Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, socorro bem presente. Ou seja, ele viu Deus presente naquele momento de tribulação, ele percebeu a manifestação ou a presença de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus naquele momento. É uma fé experimentada, é uma fé vivida. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, Mateus 7, 25, nós vemos assim, vamos ler o 24 junto, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aí o verso 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E quando os originais diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, está falando sobre esta rocha, de que nós estamos sustentados nessa rocha. Então pode transtornar a terra, pode abalar os mares, pode as águas tumultuar, pode o mundo virar de cabeça para baixo, porque eu estou sobre a rocha. Veja que não é porque ele está na palavra ou vivendo com Deus que as coisas não acontecem. As mesmas coisas acontecem com aquele
que não ouve e pratica a palavra, né? Ele fala das mesmas coisas, né? Todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E veja, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A mesma coisa do versículo 25 está no versículo 27. A diferença é qual é o resultado final. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como está a sua fé? A sua fé está alicerçada em quê? Né? E a nossa fé, a fé cristã, está alicerçada na palavra de Deus, aonde nos fala desse Deus que é o nosso refúgio. Não de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento experimentado, de uma fé vivida, de uma fé que sabe que Deus é o seu refúgio, e não porque só aprendeu isso de ler, mas viveu estas verdades. É isso que nós precisamos para a nossa vida, viver as verdades da palavra. Só assim nós entenderemos que nós vamos ter medo. Os medos não significa que não vamos ter medo. O não temer aqui do versículo 2 não significa que o medo vai embora, mas que quando ele vier, você não vai ficar abalado. É isso que a palavra nos ensina. Por isso, Deus abençoe. Deus tem que ser o seu refúgio e a sua fortaleza, para que seja o socorro bem presente quando as tribulações chegarem. Porque Ele vai ser socorro na tribulação. Então você não precisa ter medo. Você não vai olhar para as circunstâncias e vai pensar que as circunstâncias vão destruir a sua vida. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5, nós não nos guiamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. E é esta fé do salmista 46. Uma fé que confia no socorro e no cuidado de Deus o tempo todo. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor seja o seu refúgio, a sua fortaleza. Assim, então, você vai poder experimentar essa fé para dizer: não temerei. A situação hoje está difícil, está crítica, mas eu não vou deixar que essa situação traga em mim um temor tão grande que eu venha me desviar da fé, que eu venha a desistir do Senhor. Pelo contrário, eu continuarei buscando e buscarei ao Senhor mais ainda nas tribulações. E só assim nós venceremos a tempestade, a chuva, o mundo virando de cabeça para baixo, mas eu não deixo o meu Senhor, porque é Ele quem protege, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda as nossas vidas. Deus abençoe você. Se você está passando por esse tempo hoje, busque ao Senhor, confia no Senhor e Ele vai te socorrer em tempos de tribulação. Eu sei que o medo vem, todos nós teremos medo, e a Bíblia nunca está falando de ausência de medo. Deus não nos fez seres insensíveis só por causa da fé. Não, a fé é esta ferramenta que nos ajuda quando o medo aparece. Quando as situações acontecem, é a fé que nos sustenta. É esse Senhor que nos guarda e que nos ajuda para que o temor não venha nos destruir, mas pelo contrário, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Vamos orar? Senhor amado, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor fez na vida deste salmista que experimentou, ó Deus, esse momento. Ó Pai, e a partir dele ele pôde escrever então
e dizer, ó Deus, da sua experiência de fé, o quanto o Senhor foi para ele fortaleza, refúgio e socorro. Ó Pai, nós precisamos de Ti também. Ó Deus, as tribulações nos abalam, as tribulações nos entristecem, as tribulações nos perturbam, mas só o Senhor, ó Deus, pode nos trazer a tranquilidade e restaurar em nós esta alegria. Senhor, traz em nós, ó Pai, a alegria, ainda que esse tempo seja difícil. Assim como o próprio Jesus nos ensina em Mateus 7, ó Pai, que a nossa fé alicerçada na palavra, ó Deus, baseada em uma fé prática, como o Tiago também nos ensina, venha nos trazer então essa sustentação de que podem vir os rios, as chuvas e darem com ímpeto sobre a nossa vida, mas nós permaneceremos de pé. E se o Senhor cuidar de nós, se o Senhor for o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ajuda-nos, ó Deus, também na fé. Ajuda-nos, ó Deus, e trabalha para que a nossa fé cresça e se desenvolva. A fé, como 2 Pedro, ó Deus, nos ensina no capítulo 1, a fé associada a muitas outras virtudes nos fortalece também para essas situações. Por isso, ó Deus, nos abençoa, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os amados e queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande dia abençoado pelo Senhor. Bom dia, Alba, Pastor Célio, que o Senhor abençoe a vida de vocês e de todos que nos acompanharam nessa manhã. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos.